No mercado atual, que está saturado de serviços psicológicos, está se tornando cada vez mais difícil para os psicólogos e coaches de aconselhamento promoverem seus serviços. As pessoas não estão sendo recrutadas para treinamentos. Os clientes em aconselhamento são situacionais e caóticos. Se você tiver uma escassez de clientes por tempo suficiente, isso é terrivelmente desmotivador e, mais cedo ou mais tarde, você desistirá de sua ocupação favorita ou será interrompido de um caso para outro. Isso se torna até frustrante. Você tem conhecimento e experiência realmente valiosos, está pronto para ajudar as pessoas, mas, de alguma forma, elas não precisam de sua ajuda. Qual é o problema? Há alguns erros básicos que quase 90% de todos os psicólogos e coaches de aconselhamento cometem e que causam poucos clientes. Este artigo fala sobre esses erros básicos e as maneiras de resolvê-los. O marketing nos ajudará nisso. Posicionamento amplo. Quando um psicólogo diz que é apenas um psicólogo de aconselhamento ou um apresentador de treinamentos de crescimento pessoal, isso é absolutamente incompreensível para um cliente em potencial, especialmente se ele for da área de psicologia. Nem uma pista. Talvez seus amigos e colegas saibam o que você faz, mas aqueles com quem você acabou de se encontrar definitivamente não o entenderão de imediato. Se você tiver essa posição, porque eles estão fora do circuito. E, afinal, ajuda geralmente é necessária para os meros mortais que, no máximo, leram psicologia, economia ou qualquer outra coisa da literatura popular. Como resolver esse problema de posicionamento amplo? Simples. Você precisa se especializar. Para que seus serviços sejam usados, você deve ser um especialista restrito em um tópico específico para um público-alvo específico. Por exemplo, há treinamentos sobre gerenciamento de tempo. Se você simplesmente declarar que oferece treinamento em gerenciamento de tempo, isso é muito amplo. É melhor se você se especializar em alguns tipos específicos de pessoas. Gerenciamento de tempo para executivos, para donos de casa, para médicos e assim por diante. Ou seja, você se especializa em um determinado tópico e em seu público-alvo. O mesmo se aplica aos psicólogos de aconselhamento. Você, por exemplo, lida com relações entre pais e filhos e trabalha apenas com mães que têm problemas típicos com filhos adolescentes. Quando você diz isso dessa forma, o cliente o reconhece como especialista no problema dele. Afinal de contas, quando você tem um problema específico que não consegue resolver sozinho, naturalmente procura um especialista nesse mesmo problema. E aqui, o cérebro do cliente funciona da mesma forma. Então ele recorre a você. O complexo do estudante. O fato é que a maioria dos psicólogos gosta muito de aprender e são eternos estudantes. Estudar é bom e maravilhoso, mas, em termos de atrair clientes, é algo quase inútil e que consome muito dinheiro. Muitas pessoas acham que, se estudarem, poderão fazer treinamento e aconselhamento, e esse treinamento pode durar meses ou até anos. Portanto, para seus clientes, não faz absolutamente nenhuma diferença quais certificados e documentos você possui. Uma pessoa o procura em busca de uma solução para um problema. Se você realmente entende o assunto, e não é tão difícil entender o assunto, se você foi treinado, é muito fácil se declarar um especialista em um determinado assunto. Mesmo que esteja em processo de treinamento, você pode não ser certificado, mas seus clientes em potencial não se importam. Você não vai acreditar. Eles não se importam nem um pouco com isso em 99% dos casos. Eles só querem que o problema seja resolvido. E se você realmente pode ajudar a resolver um problema, não precisa de um pedaço de papel para fazer isso. Conclusão. Sua formação e o número de clientes em seu consultório não estão diretamente correlacionados. Eles não estão correlacionados de forma alguma. Você pode argumentar sobre esse ponto, mas eles estão. E enquanto você acreditar piamente que ainda precisa estudar e que os clientes aparecerão, essa é uma das concessões errôneas mais destrutivas para sua prática. Você tem um website. Você se promove para as massas por meio dele. Muitas pessoas têm, no mínimo, sites gratuitos ou muito simples e, geralmente, o terceiro erro são os sites de cartões de visita. Você provavelmente tem vários artigos em seu site, informações sobre você, seus contatos etc. Um cliente chega ao seu site e vê um artigo, por exemplo, que coincide com o problema dele. Depois de ler esse artigo, ele não recorrerá a você, infelizmente, e você perderá um cliente. Você acha que o cliente confiará em você após 10 minutos de navegação no site e correrá para o telefone para ligar? Ele não o conhece, não confia em você. Sim, você escreveu algo inteligente,
Isso é ótimo. Mas onde você já viu que uma pessoa com problemas mentais jogou no seu pescoço depois de ler alguns de seus artigos? O artigo mostra sua experiência no assunto, mas isso não é suficiente para fazer com que uma pessoa ligue para você. Medo de vendas. O próximo erro é que a maioria dos psicólogos tem medo de vender seus serviços. Eles acham que seus serviços deveriam estar vendendo os serviços deles. Isso está errado. Os clientes não virão por conta própria e lhe oferecerão dinheiro. Para ter uma vida decente na profissão de psicólogo de aconselhamento ou coach, você precisa vender seus serviços. Se você já se estabeleceu, escreveu alguns livros, tem publicações, artigos, então os clientes acreditarão em você. Ou melhor, não em você, mas em sua marca, e entrarão por sua porta. Mas, se você ainda não for uma marca, seus serviços não serão vendidos. Portanto, você precisa vender. Para fazer isso, você precisa aprender pelo menos os mecanismos de venda mais simples. O mecanismo de venda mais simples que você pode usar imediatamente após ler este artigo é um mecanismo de 3 etapas. 1. Sua proposta concreta para resolver um problema específico para um público-alvo específico. 2. Limite. Crie uma escassez de seu serviço no material promocional de suas sessões de aconselhamento ou treinamento. Por tempo, por número de participantes, por número de clientes, por preço, etc. 3. Chamada à ação. Faça algum tipo de pedido ou ligue para você agora mesmo. A maioria das pessoas vive com muitos problemas que precisam ser resolvidos, mas eles são adiados para mais tarde. Pense em você mesmo. Quando você vai ao dentista, tenho quase certeza de que é quando você tem dor de dente. Mas você poderia ter ido antes e evitado isso. O dente não começa a doer de repente, e o cliente precisa ser lembrado disso. Como você sabe, a prevenção é sempre mais barata do que a cura. Um mecanismo de vendas é um mecanismo que lembra a pessoa de que ela tem um problema, que precisa ser resolvido, e que sua oferta realmente ajudará a resolvê-lo. E tudo isso deve ser feito agora, ou amanhã um dente cairá e não haverá nada para mastigar. E isso é realmente verdade. Se você analisar mais profundamente, a venda é, antes de tudo, uma troca de valores entre você e seu cliente, cuja consequência é o dinheiro. E, como você sabe, dinheiro é energia. Muitas pessoas vivem na expectativa, e essa talvez seja uma das tragédias que matam milhões de vidas felizes de surpresa, à espera de um milagre. Você, como uma pessoa chamada para ajudar as pessoas, para curar suas almas, só precisa ser lembrado disso. A vida é algo que acontece agora, não um dia, quando for o momento certo para tomar uma decisão. Se você realmente tem um complexo sobre o assunto de vendas, e, como mostra a prática, isso é encontrado em todos os lugares. Encomende textos de vendas de especialistas, e esses textos venderão para você. Um bom texto de vendas não é apenas uma descrição de seu treinamento ou de seu trabalho, é uma sequência bem construída de informações, que facilita o processo de tomada de decisão do cliente. E mais, as pessoas só ligarão para você. Sim, e mais uma vantagem do texto de venda, uma vez bem escrito, ele é vendido várias vezes, mesmo quando você dorme em sua cama. E o último grande erro, tanto dos psicólogos conselheiros quanto dos coaches, vender uma coisa só. Você vende uma sessão de aconselhamento ou uma sessão de treinamento. O fato é que, se você é um conselheiro, é impossível resolver o problema do cliente em uma única sessão, por mais legal que você seja. No mínimo, você precisa de um mês, na melhor das hipóteses, 2 ou 3. E às vezes mais. Portanto, quando um psicólogo oferece uma sessão de aconselhamento, o cliente paga por ela e, muitas vezes, não comparece mais, mesmo que vocês tenham combinado um trabalho de longo prazo, digamos, por um mês. E há 1 milhão de motivos para isso: falta de disposição, o cano estourou, perdeu o telefone, ligou para o trabalho, resistência natural ao processo de mudança. Afinal, a lista pode ser longa. Portanto, se você é um psicólogo consultor, desenvolva um programa que resolva o problema do cliente. Ofereça esse programa ao cliente. Ofereça uma solução para o problema dele de acordo com o programa. O programa é muito mais bem recebido pelo cliente do que uma consulta única incompreensível, e vende muito mais facilmente do que uma simples consulta. Para treinadores, você pode ter realizado um treinamento de 2 dias, 3 dias ou uma semana, e o cliente o deixou. Mas é impossível resolver o problema do cliente mesmo em uma única sessão de treinamento. Você precisa, em geral, de um conjunto de treinamentos. Para isso, crie uma linha de treinamentos, pelo menos 3 ou 4, em que você desenvolverá seu cliente,
ajudando-o a lidar com a situação de forma abrangente. Você deve entender que o problema não é resolvido imediatamente e pode ter raízes profundas. Apoie as pessoas se você estiver realmente interessado em melhorar a vida das pessoas com quem trabalha. Se quiser realmente ajudar seus clientes, você deve vender programas, mínimo de 4 a 8 sessões, em pacotes de aconselhamento e treinamento. Se for um coach. Caso contrário, você estará apenas fazendo um trabalho de má qualidade. Então, aqui um homem apareceu, para uma consulta ou treinamento único, e você ficou vagando, você com ele para ganhar dinheiro, mas, na verdade, nada para ajudar. Sinto muito. Você se intitulou psicólogo, seja responsável por isso. Além disso, ultimamente, o trabalho de arqueiros no mercado é demais, até mesmo certificado. Ofereça serviços de qualidade real e assuma a responsabilidade pelo fato de ter decidido ajudar as pessoas, curar seus corações e almas. Conclusão. Especialize-se em problemas específicos de pessoas específicas. Venda a elas programas e soluções complexas que resolverão seus problemas.